Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos um ensinamento sobre os três inimigos da salvação: a carne, o mundo e o demônio. Quando nós olhamos o texto sagrado de hoje, nós vemos essa cena onde Jesus está na sinagoga. E quando ele está na sinagoga, ali ele percebe um homem que tem a mão seca, que provavelmente estava num canto escondido e também escondendo a sua mão. Essa é a primeira imagem que nós temos no Sagrado Evangelho, porque a mão seca, a mão na Sagrada Escritura representa a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes nós vemos nas iconografias antigas, sempre no alto de uma imagem, uma mão, geralmente a mão direita, a destra do Pai, que está fazendo muitas vezes pairando, um sinal de pairar sobre a cena, ou um sinal de bênção sobre aquela cena. E assim nós vemos como que é importante diante daquilo que é a nossa própria vida, porque a mão seca é símbolo daquilo que são as paixões da nossa carne, que nos impede de fazer a vontade de Deus, que nos impede de nos colocar a serviço da obra de Deus. Jesus, ele nos cura desses males da nossa carne, desses males que nos impede de dar passos concretos na nossa vida de crescimento. Por isso que nós precisamos cada vez mais ter esse cuidado com esse inimigo da salvação, que somos nós mesmos, que é a nossa má vontade ou a nossa omissão diante do chamado de Deus e daquilo que nós percebemos que devemos fazer. Por isso que nós precisamos também usar armas contra esse inimigo. E para lutar contra a carne, nós precisamos usar da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus ilumina a nossa consciência. E iluminando a nossa consciência, ela vai formando essa consciência e vai fortalecendo a nossa vontade para permanecer naquilo que são os bons propósitos. Porque a nossa vida é sempre movida segundo aquilo que são as convicções da nossa consciência, do nosso coração. Por isso que para combater esse primeiro inimigo da salvação, nós precisamos ler a palavra de Deus para formar a nossa consciência. O segundo inimigo da salvação é o mundo, onde aqui nós vemos no Sagrado Evangelho essa realidade do povo de Israel, que via alguém com algum defeito corporal e excluía essa pessoa da sociedade, porque aqueles que tinham algum defeito corporal eram reconhecidos como pecadores públicos, porque esses eram amaldiçoados por Deus. Assim era a consciência do povo antigo. Por isso que nós precisamos lutar contra a mentalidade do mundo, as ideologias que muitas vezes vão tentando nos fazer arrastar para erros morais e corromper aquilo que é mais precioso da nossa vida.
Por isso que para lutar contra o mundo, nós precisamos exercitar a purificação dos sentidos, porque os nossos sentidos corporais são as janelas da nossa alma. Os sentidos são as janelas, as portas onde entram as experiências na nossa vida interior. Por isso que nós precisamos sempre ter esse cuidado para com os nossos sentidos, para que a gente não alimente o nosso interior de coisas ruins, das coisas que o mundo nos oferece. E esse é o grande exercício espiritual, o grande combate espiritual, que é sim essa custódia do coração, onde nós guardamos os nossos sentidos para que o nosso coração não seja corrompido pelos males mundanos. Depois nós temos o terceiro inimigo da salvação, que é o demônio. Veja que no Evangelho de hoje não se fala de nenhum demônio, mas na cultura antiga, a maldição de Deus era uma abertura, assim era a consciência do povo, quando eles viam alguém com algum problema, algum defeito corporal ou alguma doença, ou às vezes, como por exemplo aparece muito no Sagrado Evangelho, a epilepsia, achava-se que aquela pessoa estava com um demônio. Mas também o demônio, no Evangelho de hoje, é representado pela dureza do coração daqueles homens. Porque o demônio ele faz justamente isso. Ele vai alimentando as nossas paixões para que o nosso coração se torne endurecido e a gente se torne incapaz de ter compaixão, de experimentar a verdadeira misericórdia para exercitar o perdão e também uma verdadeira caridade. Por isso nós precisamos lutar contra o demônio através dos sacramentos, porque os sacramentos, que são os sinais de Cristo nesta terra, esses meios eficazes que nos aproximam da vida de Cristo, os sacramentos eles nos possibilitam experimentar essa libertação e essa cura do nosso interior, a libertação do demônio e a cura das doenças espirituais, para que assim nós possamos permanecer no caminho, lutando contra esses inimigos da salvação, a carne, o mundo e o demônio. E justamente nessa ordem, porque a nossa carne, nós somos o nosso maior inimigo. O mundo é aquilo que vai incitando e tentando nos seduzir, e é o demônio que tenta nos distrair com as coisas do mundo para que nós possamos perder o verdadeiro sentido da nossa vida. E aí sim o nosso coração vai se tornando endurecido. E assim nós precisamos refletir sobre a nossa caminhada para que possamos permanecer cada vez mais firmes e fiéis nesse grande caminho de salvação, de seguimento a Jesus Cristo, onde Ele nos cura para nos colocar no meio, no lugar de serviço, para que possamos ser testemunhas dessa grande obra de misericórdia do Pai, de perdão dos pecados do Filho, que o Filho exerce, e principalmente desse transbordamento da caridade que o Espírito Santo faz na nossa vida interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.